Sejam bem-vindos a mais um podcast da Zimini Magazine. Eu sou Bruno Zimini e hoje eu recebo um casal extraordinário. Eles que migraram do Brasil para os Estados Unidos há 22 anos atrás. E hoje possuem a Bella Marble Granito, uma empresa renomada com mais de 5 anos só em Hudson. Sejam muito bem-vindos, Jordelli e Renato. Obrigado. Gente, quais são os desafios de empreender nos Estados Unidos, principalmente na área de mármore e granito? Primeiramente, queria agradecer a você, Bruno, pela oportunidade. Tem Imagina. sido nossas primeiras vezes em muitas coisas, né? Como eu falei. A primeira de muitas, né, Primeira Jordelli? de muitas. A primeira de entrevista, a primeira de revista, né? E a primeira de podcast. Eu me sinto muito honrada por isso. Agradeço a oportunidade e eu espero poder entregar aí uma mensagem de qualidade para todos os ouvintes. Não, eu já agradeço por vocês confiarem na Zimini Magazine para trabalhar a revista com vocês, o evento, por terem sido um dos nossos patrocinadores que têm ajudado os nossos eventos a divulgar para nossa comunidade brasileira e fazer mais essa unção. Obrigado vocês, tá? Muito obrigada, foi um prazer, tem sido um enorme prazer, tem trazido muita paz ao nosso coração e estamos atingindo com certeza o nosso objetivo com todo o empenho que você tem colocado. Maravilha. Por isso, nós nos agradecemos você grandemente. Imagina. E me conta, gente, quais os desafios de empreender aqui? Porque não é fácil, né? É completamente diferente do Brasil para cá. Totalmente. Não é fácil, viu, Bruno? Posso começar a contar a história? Claro, por favor. Um pouquinho longo, mas vai ser um pouquinho rápido. Chegamos aqui, né, em 2004, eu cheguei em 2004. 22 anos de 22 América. anos atrás, isso. Um sonho de chegar aqui, trabalhar e ir embora pro Brasil. Entendeu? Com 10 anos, no máximo. Vocês já vieram pensando, vou ficar Isso. tempo X. Isso, eu fui primeiro, né? Depois de um ano, ela veio. Ah, tá. Verdade. Só que aí eu vim com o objetivo de chegar, trabalhar 10 anos, eu e ela ir embora pro Brasil. Aí estamos aqui até hoje, fizemos nossa família, né? Graças a Deus temos 2 filhos. Maravilha. Então, quando eu cheguei aqui, rapaz, tudo para mim é diferente. Porque eu nunca tinha saído da aba da minha família, né? Sim. Sou o caçula, sempre fiquei guardadinho em casa. Você é o caçula de quantos filhos? São de 4 filhos. 4 filhos. São 3 irmãs meninas. e só eu de homem. Ele Então, é o eu sou- casal de homem, ele é o xodózinho da Celeste. só que você já viu, né? Então, rapaz, foi muito difícil para mim, entendeu? E também eu acho que foi difícil para todos que veio sair pela primeira vez de casa, né? Sim. Então, eu cheguei aqui, rapaz, e fui morar na casa da irmã dela, entendeu? Que não conhecia também, só conhecia de foto, entendeu? A irmã dela já estava aqui há quanto já tempo? estava aqui, acho que há Minha 5 irmã anos, chegou, né? ela Já tinha tinha chegado 5 antes, uns 5 anos antes, ela veio com 16 anos, a Jaqueline. Muito obrigada também por Uau. tudo que fizeram por nós, né? E Agradeço graças muito a a ela, ela e o nós ex-marido dela todos também, estamos né? aqui. Que me ajudou também a vir para O cá. ex-marido com dela, ela. o Cleriston, Nenhum dos também dois. ajudou muito a nossa família. Que se Isso. não fosse por ele ter abrido essa porta, né? E ter trago minha irmã para cá, nós todos não estaríamos aqui. Porque eu, minha mãe, meus irmãos, meu marido. Isso, Então foram muitas pessoas depois que e- ele abriu essa porta. E eu não conheci nenhum dos dois, entendeu? Eu vim Foi conhecer aqui. porque ela ia vir, entendeu? Eu gostava muito dela, tava começando a namorar com ela, tinha ficado noivo lá. Então ela ia vir e falou assim, ó, se você não for, minha família tá indo para os Estados Unidos, se você não for, infelizmente não vai terminar. Então, gostava muito dela. Ou seja, eu vou, se você não vai. É. Eu sempre a gente é confiante, a gente é muito direto. Aí, rapaz, eu tive que vir. Aí eu vim e tal, e cheguei aqui, eles me ajudaram muito, a Jaqueline e o Clérison. O Clérison arrumou serviço pra mim na companhia da irmã dele, entendeu? Você foi Primeiro fui trabalhar fazer de quê? de granito. De granito? O primeiro trabalho que foi granito. Já se apaixonou Já, de cara, eu me Renato? apaixonei, cara, pela arte, né? Fazer o granito é uma arte. Sim. Você pega a pedra moldada e trabalha nela, faz Sim. aquela lindeza, né? Então, rapaz, aí ele conseguiu pra mim lá, pra dar um help, né? Que ele estava começando também, acho que tinha 2 anos que a Discovery tinha começado. Tá. Aí, fiz lá, dei um help e tal, aí eles falaram, "Ó, Renato, ó, infelizmente não vai dar mais, porque o serviço caiu, sempre chegava no inverno, o serviço caía, né? O serviço caiu, mas vou deixar você aqui na lista, que se a gente precisar, você vai ser o primeiro a ser chamado." Eu falei assim, ok. Aí eu consegui um serviço no dishwasher, também dishwasher em Shrewsbury, num restaurante em Shrewsbury. Aí comecei a trabalhar, eu rezando, pedindo a Deus para que voltasse pro granito, entendi. aí consegui também num landscape. Aí, rapaz, com 3 meses que eu tava no landscape, no restaurante, aí eles me chamaram para voltar para trabalhar na Discovery. Então você migrou do granito Pro landscape. pro landscape, dishwasher, aí voltou rapaz. pro granito. Isso, rapaz, quando eu trabalhava eu lembro até hoje, quando eu trabalhava no landscape, Uhum. parte de sol, eles faziam muito enganação, né? Faziam buraco, passar os canos, dar cada picaretada nas pedras, rapaz, eu com essa lua,
E aqueles americanos não saber falar nada de inglês, no help, no break, né? Ó, Rapaz, e eu pensava, o que eu vim caçar nesse lugar aqui? Então, aí chegava em casa, meu lugar de desabafar era no banheiro, chorar, né? Chorar no banheiro. Sim. Ninguém tava me vendo, eu chorava. Tá no banheiro. certo. Mas graças a Deus, rapaz, aí saiu o serviço na Discovery, fui para trabalhar na Discovery. Aí lá fui ver a dificuldade, né? Porque, infelizmente, a dificuldade nossa aqui são os próprios brasileiros. Sim. Entendeu? Infelizmente, né? Eles têm medo de ensinar você o trabalho e você tomar o lugar deles. Entendeu? Mas não era isso. Eles tinham que botar na cabeça assim, pô, então eu vou ensinar ele aqui, porque ali na frente ele pode me ajudar. Com certeza. Entendeu? Mas eles não pensavam assim. Então, eles fizeram, os donos, o Vitor, mas o Peu, fez uma reunião e falou, ó, gente, aqui, aí colocou eu, mais um outro rapaz lá, que tá começando, né? Esse aqui é o Renato, esse aqui é o fulano de tal, eles vão começar com vocês, que hoje eu estou aqui ajudando. Aí, 2 ou 3 levantou a mão só, eu não vou ensinar a cobra a me picar. Aí eu fiquei todo sem graça, cara. Aí eu falei assim, nossa, mãe. Aí, graças a Deus, um levantou a mão. Eu agradeço muito a ele também, foi o Antônio, que me ensinou a trabalhar, me ensinou a ser um profissional, entendeu? Sim. Na minha área E hoje. também agradecer também a Cristina e o Vitor E pela agradecer oportunidade, também, né? Porque se não sim, o fosse Vitor também ele, pela teria sido a pessoa. oportunidade. Não é à toa que eles são os profissionais de excelência que eles são no ramo de granito também, porque eles deram oportunidade não só para o meu marido, e se hoje a gente tem essa companhia que a gente temos, é graças a ele o ensinamento que ele recebeu lá dentro. Então a gente tem uma isso. excelente relação com ela, com o Vitor também. Então, vira e mexe, a gente precisa de uma pedra, uma coisa assim, a gente sempre liga neles também, eles vendem pra gente. Então, Isso, é. eu agradeço também Então, eles por essa grande oportunidade. Então, foi assim. Então, eu comecei a trabalhar, o rapaz me ensinou a trabalhar lá. Trabalhei na Discovery há 5 anos, entendeu? Me profissionalizei lá, Sim. entendeu? E não querem me gabar, mas fiquei um bom profissional na área do polimento, Sim, entendeu? com certeza. Ensinei muitas pessoas a trabalhar lá dentro, entendeu? Sem medo da você picar das outras pessoas, sem, né? Não. Sem medo de nada. Maravilha. Hoje eu tenho o prazer de falar. Eles trabalham até hoje lá. Tem muitos lá, tem uns 5 ou 6 que trabalham até hoje lá na área de polimento. Foi eu que ensinei. Que você entendeu? foi o mentor deles, uau. Eles me agradecem até hoje, entendeu? Por ter ensinado, entendeu? E Ensinei tá muitas lindo, né, pessoas a Bruno? trabalhar. Porque às vezes a gente não precisa ter uma competição na nossa área de trabalho, que é o que você falou aqui, Gina. Exato. Você não precisa estar em competição, você pode trabalhar no mesmo ramo e continuar tendo uma admiração por aquela pessoa. Eles têm a companhia deles, o caminhar deles, que são brilhantes, por isso chegaram onde chegaram. Isso. E nós estamos criando o nosso, sendo totalmente diferente, mesmo estando no mesmo ramo. Então a gente podemos se apoiar, igual a gente liga, pede uma pedra, igual tem pessoas de outras companhias, igual a Daiane também, que é aí na Amazon com Top, que ela também, quando me liga, Jardel, eu preciso de... como é que faz uma Maria Ed aqui, ou qualquer coisa do tipo, ela me fala, eu pego e passo essa informação para ela. Às vezes a Carol já veio, que é de outra companhia também, olha, dele isso. Então a gente mutualmente se ajuda. Se ajuda. Né? Igual teve vezes que a gente precisou da uma outra amiga nossa, Sabrina, também, a gente teve essa abertura de ir nela também, e ela também poder nos ajudar. Então, eu acho que não precisa ser um ambiente de competição, em si, de agregar, de ajudar, de aportar um ao É outro. aquela famosa frase, né? A união faz a força. Então, Exatamente. você já é brasileiro, já sofreu para migrar, né, do Brasil para cá, ao invés de você... Aqui é o país da oportunidade. Então, ao invés de somarem as forças e todo mundo conquistar os americanos em específico, fica brigando de brasileiro com brasileiro. Exato. Não vai Isso sair é uma dali, não perca de adianta. tempo. Então, aí, eu trabalhei na Discovery por 5 anos. Aí, meu ciclo acabou lá. Saí, me mandaram embora, porque tive um problema lá com o carregado. Aí, de lá pra cá, quando eu saí dali, foi até quando eu saí de lá, minha cabeça era tão fechada ali, só ali, trabalhando só ali dentro. Quando eu saí de lá, foi parecendo que tinha me matado. Pergunta ela pra você ver. Ainda mais ela, que já tinha ganhado o primeiro filho nosso, Tinha né? nem ganhado, tava Tinha nem grávida, ganhado, no tava último grávida ainda, no né? último mês de gravidez. E no inverno, que é difícil ganhar serviço, pegar serviço. Eu tinha Uau. acabado de Mas- pedir pra me sair do Isso. trabalho, porque já estava com 9 meses, qualquer hora eu poderia ganhar. Isso. E ele deu essa notícia, aí eu tive que voltar e continuar trabalhando, porque eu não sabia o que queria se passar. Né, e Deus foi tão bom, rapaz, que quando a pessoa é boa e é profissional nessa área, Sim. você não fica parado. Aí eu morava num condomínio, em Uster, aí um rapaz que trabalhava lá também, morava lá, trabalhava em outra companhia. Aí ficou sabendo que eu saí. Na hora ele me ligou, Renato, quer saber se você saiu do Vitor lá na Discovery e tal, você não quer trabalhar com nós lá, não? Eu acho que o rapaz, meu patrão tá precisando, tá demais. Aí não fiquei um dia parado, cara. Aí no dia, na segunda-feira, era um sábado, domingo, né? Na segunda-feira eu fui lá, conversei com o patrão dele, aí me empregou. Fiquei lá 2 anos, depois saí com mais umas 3, 4 companhias de granito. Aí, rapaz, um padrinho do meu filho, o Dirley, o nome dele, ele virou pra mim e falou, compadre, vamos montar uma companhia? Ele mexeu com Construção carpintaria. em geral, né? Carpintaria em geral, Uhum. isso. Vamos montar uma companhia, você mexe com carpintaria, você mexe com granito.
Aí, só que eu quero mexer com granito, né? Quero aprender a sua área também. Aí a gente vai juntar as duas, depois fica só no granito. Bom demais. Aí comecei Você não com ela, teve medo de empreender? Falou, rapaz, pra te falar a verdade, essa mulher é uma guerreira. Porque ela confia mais em mim do que eu mesmo, na época. Sério mesmo. Sério mesmo. E ela é meio louca de confiar em mim, às vezes. Não, é uma loucura. E olha que ela nunca me mexeu, ela tinha um schedule dela de casa, tinha a profissão dela, ela nunca mexeu com granito nem nada. Então ela sempre me encorajou, entendeu? Me tomar as decisões certas, sempre me encorajou. Às vezes eu ficava passar atrás, não, vai dar certo, é isso aí. Vai em frente, vai dar certo. Eu acho que é uma ajuda mútua, né? Porque o Renato, ele tem. Eu canso de falar que ele é a melhor parte de mim. Minha melhor parte é ele, porque ele é a pessoa que vai todo dia trabalhar, ele, né, ele vai todos os dias, ele não tem medo, todo santo dele gosta de acordar todo dia às 7, no caso ele já acorda às 4h30 da manhã. Todo dia 4h30, já vai pra academia às 5, sai às 7, ele sai às 6h30, eu saio às 7 e pouca, e todo dia que ele tem que estar trabalhando. O dia que o Renato não trabalha, se tiver, já aconteceu quando ele perdeu o trabalho, de ficar sem trabalhar, o Renato não é a mesma pessoa, ele não se sente bem. Você é workaholic. Exatamente. Ele ama isso. Então, eu acho que é a melhor parte de mim, porque essa parte ele faz muito bem. E eu já adoro novidades. Eu acho que se eu ficar na mesma coisa sempre, que é o estilo dele, de estar ali todo dia na companhia fazendo, isso já não é o meu ambiente, porque eu não consigo crescer e expandir. Eu acho que essa parte do escorpião, ter a rotina, não combina. Não dá certo. Então, para mim, isso foi muito bom, porque eu tenho a coragem, eu sempre fui aquela pessoa corajosa de ir, empreender, crescer. Eu tenho essa visão. E eu gosto de estar com pessoas, muitas vezes mais velhas do que eu, ou pelo menos com a mesma mentalidade. Então, que te traz um ensinamento, né, Jardel? Aquele lugar que é a mesma coisa sempre, o que não me agrega, né? Eu não gosto. Então, no Febracis, principalmente, eu aprendi muito sobre isso, que você tem que ser o meio das 5 pessoas que você anda. Então, as pessoas que você anda, tá alinhado com o seu propósito? E na Febracis eu descobri que não. Então, por isso que eu falo que ele é a minha melhor parte, eu me orgulho muito do homem que ele é. Porque ele tem essa parte boa, eu só vi o melhor dele e tirei o melhor dele. Mas eu quero perguntar para vocês como é que vocês se conheceram. Eita. Você quer falar ou quer que eu falo? Porque eu vou dar um spoiler para vocês. O vídeo que nós entrevistamos a Jordeli lá na casa deles, a Jordeli falou que o Renato tocou na porta dela, o amor bateu na porta. Verdade. Dessa forma mesmo. Verdade. Como foi, Renato? Conta pra gente. Mas, a gente trabalhava junto com a mãe dela, né? Na companhia na Dental Ibituruna. Uhum. Companhia de Vocês são de Itabira? Não, ela é de Itabira, eu sou de Valadares. De Valadares, ok. Mas eu fui para Valadares com um ano de idade. Isso. Entendi. Aí eu conheci a mãe dela no trabalho, nessa companhia Dental Ibituruna, de artigo odontológico. Eu era o motoboy lá, entregava os... Você também já fez de tudo, né, Renato? Já fui assessorista, trabalhei no elevador. Esse foi meu primeiro emprego. Meu pai faleceu e colocaram no lugar dele. Aí ele com 18 anos, o pai dele faleceu, né, baby? E a mãe dele tinha deixado o pai dele deixou uma conta muito grande, porque a casa não estava construída. Ele estava construindo a casa, mas fez essa conta grande. E a mãe dele trabalhava em casa, né? Tipo assim, vendia as revistas, fazia as coisas dela assim, Avon, essas coisas. Uhum. Então não tinha muita condição de manter aquela dívida todinha e pagar, senão seria muito difícil. Teria condição, mas seria mais difícil. Aí ofereceram pro Renato, na época que estava estudando, para poder trabalhar no lugar do pai dele no elevador, e ele fez para poder assumir essa conta e fazer as coisas acontecerem. Poder quitar as dívidas, né? Isso. Exato. Aí, rapaz, aí foi onde eu conheci ela, fui trabalhar na Dental Ibituruna, conheci a mãe dela. Aí teve uma festa da companhia, aí fui entregar os convites. Meu patrão pediu, Renato, ela entrega os convites para mim, leva pra Giane, leva pro fulano de tal, aí fui levar. Aí cheguei na casa dela, tava lá limpando na calçada. Tava na calçada com o vestidinho marrom. Ele leu até hoje, bicho, tá quando vestido? Aí eu falei, opa, agradei, né? Aí cheguei, comecei a conversar, mãe, não, essa mãe tá aqui não, tal, eu fui entregando o convite. Aí ela falou, não, pode deixar o convite aqui, não, eu volto depois. Quero entregar nas mãos. Era desculpa voltar, né, pra ver ela de novo, né? Aí foi assim que a gente se conheceu, cara, aí... Daqui pra lá teve a festa da companhia, foi onde comecei já mais conversar com ela, tal, na piscina, entrar debaixo das pernas dela, na tela. Gente, ele era muito conveniente, assim, nessa parte ele era muito conveniente. Eu pensei, meu filho, como assim? Eu falei assim, eu não sei se eu me assustava com o jeito dele, ou se eu gostei ao mesmo tempo. Ô Renato, mas me conta uma coisa, naquele tempo, a família da Jordeli já estava aqui, mas para você, como que foi, vou largar a minha família toda aqui e vou para os Estados Unidos? Porque é coragem fazer isso. Coragem. O que você sentiu naquele momento? Porque eu já tinha vontade de vir para cá também.
E a minha Um pouquinho família em também, Valadares. e aí minha família também não estava aqui, estava somente a minha irmã. Só a sua irmã. A minha irmã e o padrasto. Entendi. Valadares todo mundo tá aqui. A maioria tá aqui. Então todo mundo fala, você quer saber falando, fulano de tal família, cada família lá tem um aqui. Tem um ou dois ou três aqui. Então sempre, quando a gente não dá certo, o estudo, meus pais não tinham condição de pagar um estudo melhor para mim. Então, vamos para os Estados Unidos, né? Todo mundo vai, então vem para os Estados Unidos. Então sempre eu tinha essa imaginação. Nunca tinha vontade de vir, mas tinha essa imaginação. Eu queria ser era caminhoneiro lá. Eu já tinha tirado carteira e tudo já para ser caminhoneiro. Era assessorista, era consultório odontológico. Eu queria ser tudo. Então, rapaz, para mim foi difícil também largar minha família, que primeira vez saindo de casa e tal, mas aí quando o amor fala mais alto, daí então, é a primeira paixão, entendeu? Porque naquele momento você estava deixando de ser, entre aspas, um garoto para se tornar um homem com muitas responsabilidades, né? Vou para outro país, eu não tenho essa parte de vou me dar ao luxo de ficar parado. Não, preciso fazer as coisas acontecerem. E sem contar que, tipo assim, o Renato, por mais que ele passou por essa dificuldade de montar a casa dele, né, de ajudar a mãe dele a pagar as contas e tudo mais, eles tinham uma vida muito melhor do que a minha. Sempre tiveram a vida muito melhor que a minha em comparação, né? Então, isso foi assim, nossa, a família do Renato, principalmente a mãe dele, ficou assim muito chateada, porque ela não queria, que estava tirando o bebê dela do lado dela. Então, mãe, por muito tempo ficou isso. Homem, né? Rapaz, foi muito difícil sair de casa. E tipo assim, ela tinha muito esse chamego com ele, que era o sonho da vida dela, e eu super entendo. Então, quando eu trouxe, ela ficou assim, muito chateada. Como assim você tira meu filho de mim? Mas, tipo assim, não foi uma escolha minha. Só que eu sou muito franca. Não adianta eu querer vir para outro país e eu continuar namorando a longa distância, que é algo que eu não acredito, porque relacionamento perto já tende a não dar certo. Sim. E eu também não queria que ele fizesse perder o tempo dele, porque nós tínhamos muito pouco tempo de namoro. Porque quando a gente foi namorar, eu tinha acabado há pouco tempo de ter saído de um relacionamento, conheci o Renato acho que um mês depois, e minha mãe não aceitava namorar antes de 1 ano. Você tinha que ter um break de 1 ano entre um namoro e outro. Nossa. E eu lembro que eu falei, Renato, você não precisa casar com sua mãe e tudo mais, que eu acho que a mãe descobriu que nós estamos ficando. Eu falei, Renato, você não me pede namoro. Você pode conversar com o que quiser com a minha mãe, mas não me pede namoro. Então, a minha imaginação queria conversar com a minha mãe, mas não existiria a palavra namoro, nada sobre nós. Aí ele chega lá, a primeira coisa que ele fala, eu vim pedir sua filha em namoro. Não acredito. Eu falei assim, eu vou matar ele. Topé tudo, né? Menino, eu fiquei assim, eu pensei, eu vou matar ele. Aí acabou que a mãe, ô mocinha, você não tem vergonha não? Você acabou de sair do namoro? E menina adolescente é muito torrudo, né? Eu falei, eu queria não, mas agora eu quero. Aí eu falei, não queria, agora eu falei assim, agora eu quero, vou deixar ele falar o que ele quiser. Na minha cabeça, eu não falei, óbvio. E eu tô assim, agora eu quero. Aí ela, no final, como que ela sabia que ele era uma pessoa muito boa, né? Ela acabou deixando. Então, tipo assim, acho que tudo na nossa vida, né, baby? Era pra acontecer assim. Porque tudo fluiu dessa forma. A gente já vê, igual eu não tava procurando um namoro. Sim. Entende? Então, eu fiquei muito feliz e eu acredito que até hoje, até hoje, Deus vai assim, unindo caminhos pra gente ficar juntos até hoje. Sim. Aí voltando ao assunto da Bela. Por favor, vamos lá. Bela, né? Então, rapaz, aí juntamos nós 4, eu, ela e a esposa do meu compadre lá e ele. Juntamos e vamos montar a companhia, então. Aí ele falou assim, ó, posso colocar o nome tá querendo colocar o nome da companhia de Bela. Bela Mami Grant, porque eu tenho minha filha chama Bela, então essa Bela o nome vem da Itália, para italiano, parece que ele falou. É Bela mesmo ou é Isabela? É Isabela. É Isabela, ok. Isabela, eu queria colocar Bela, mas o que vocês acham? Não, ok, tudo bem. Pra mim, tudo ok. A Jandé falou também que tava, tal. Aí ficamos mais ou menos quase 1 ano, né, Jandé? Quase 1 ano. Quase 1 ano. Aí, infelizmente, não demos certo, aí saímos por um lado. Aí eu cheguei perto da Jandé, falei, Jandé, não sei como é que essa mulher é, cara. Eu falei, Jandé, não deu certo, saímos, né? E hoje, infelizmente, nem se fala, cara. Infelizmente, entendeu? Que foi só para perder a amizade. Mas, infelizmente, hoje em dia, como se diz, sócio, só eu e ela. Só eu e ela. Sócio, igual meu pai falava, meia só cabe no pé. Sim. E é verdade. Hoje eu vi que é verdade. Muita gente dá certo, mas muitos também não dão, entendeu? E acabei perdendo a amizade com ele por causa disso, por causa de trabalho, por causa dessas bobeiradas, entendeu? Mas, infelizmente, espero um dia a gente voltar a conversar, porque é ruim, né? Sim. Ficar desse jeito, dessa forma. E ele eles são padrinhos do meu filho, entendeu? do Cauã, meu filho mais velho. São excelentes pessoas. Isso, aí eu cheguei perto da Jandene. Infelizmente, eu vou voltar a trabalhar com os outros. Porque eu não tenho condição de querer trabalhar, não tenho trabalho, como é que eu vou ficar
não sei falar inglês direito, entendeu? Como é que eu, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar a trabalhar. Ela, não, você tá doido? Você não vai. Eu falei, como, Jandir? Você tá doido? Como é que não vai pagar as contas? Uma vez Não. empreendedor, vai até o final, cara, né? pra você ver que ela não trabalhava com granito, ela tinha o business dela. Ela falou, não, você vai, eu confio em você, vai dar certo. Eu falei assim, pô, essa mulher tá falando isso, então vai dar. Eu mesmo tô acreditando em mim, ela tá acreditando. Pariu, o que é isso? E ele, Aí- eu lembro que ele até, não sei se você lembra que você falou assim, mas não, eu não sirvo para ficar, mas por que que eu vou trabalhar? Aí eu falei assim, eu não sei para ser sustentado por mulher, não. Falei, Isso, eu falei, Aí eu falei, meu filho, mano, não vou te sustentar, não, você vai trabalhar comigo. Você vai ali, ó. Aí, Bruno, aí ela falou, ok, então vamos. Aí como eu comecei a trabalhar para ela, entendeu? E, Pra nós, né? Para nós Pra nós. e a companhia. E A falava gente assim, limpava a rapaz, casa durante o eu dia prefiro... e entregava cartão durante a Isso, noite eu não- e dava oportunidade dele também fazer os trabalhos que ia aparecendo ao ia longo. aparecendo ao Uhum. O que longo. acontecia às vezes, Bruno? Às vezes, o que eu sentia, toda vez que ele arrumava uma companhia para ele trabalhar, quando chegava ali na base de $1.500, eles mandavam essa pessoa embora. Isso, Ele já sempre tinha assim. treinado as pessoas que, né, novas na companhia. Isso. Aí eles pagavam essa outra pessoa, vamos supor, $700, $800 por semana e eliminavam o mais caro. E ali tinha duas pessoas por valor de uma. Aconteceu 3 vezes na época. Aí eu falei, Renato, qual é o ponto? Já foi trabalhar para você, que é a coisa mais difícil que tem, é você ir com a cara e coragem. Eu, quando montei minha companhia de limpeza de casa junto com a minha irmã, a gente foi de cara. Mas o Renato tinha essa dificuldade de acreditar em alguém para poder ir. E ele tinha essa confiança com o meu compadre. Uhum. Então, isso foi um ótimo. Foi, igual eu falo, até as situações mais difíceis da sua vida é bom, é ótimo, porque se não fosse essa situação, ele não teria ido trabalhar para si próprio. Sim. Isso. Então, ele foi. Então, esse pontapé já foi dado. Isso, Aí eu falei, então qual que vai ser o próximo? Aí eu falei, ele falou assim, agora você vai trabalhar comigo? Ok, vamos trabalhar comigo, mas você vai continuar fazendo seus trabalhos. Porque toda vez que se ele fosse para outra companhia, ele só poderia estar lá sábado e domingo. Uhum. E esses dias tinha muito homeowner que não queria. Que, né, os donos Que de querem casa. descansar sábado e Eles domingo, queriam né? descansar. E às vezes um trabalho que era para ser feito segunda-feira, você está trabalhando na companhia por outra pessoa, ele tinha que pedir off para poder fazer o trabalho dele. As pessoas também não aceitavam. Sim. Então eu falei, Renato, você vai voltar para a mesma coisa, para o mesmo ciclo, e o ciclo não vai mudar. Então, chegou a hora de tomar uma decisão. O dinheiro que eu ganho da nossa companhia, porque eu montei minha companhia, mas o dinheiro era nosso. Da minha companhia, dá para manter, nossa companhia dá para manter a nossa casa. Então, agora chegou a hora de você trabalhar para você. Isso aí. E quando ele fez o cálculo anual, o cálculo anual deu o mesmo valor do primeiro ano, ou até mais do que ele ganhava trabalhando de segunda a sábado para outra pessoa. E olha, quando eu comecei, não tinha contrato nenhum. Nenhum. Aí foi onde que eu liguei, mandei mensagem pro meu compadre, falei, ô Dilei, você tá pegando trabalho do Tai? Tai é um contrato que a gente tem até hoje. Esse foi o meu primeiro contrato e a gente tem ele até hoje, graças a Deus. Eu agradeço muito ao Tai por isso, entendeu? Por ele ter confiado no meu trabalho e me dado a oportunidade também. Aí eu mandei mensagem, ele, não, Renato, se você quiser mexer por isso, pode mexer. Eu falei, ok. Aí eu mandei mensagem pro Tai. Lá no Google, lá, Translate, mandei mensagem pro Tai. Eu nem sabia, mandei mensagem pro Tai. Porque sempre quando eu cheguei aqui, eu fiz vários cursos de inglês, mas sempre que eu cheguei aqui, eu só trabalhava igual eu trabalhava na Discovery, 5 anos trabalhando dentro do galpão, só brasileiro, só falando português. Então você não aprende, Não aprende, exato. né? E ela não, ela trabalhava na rua. Então ela aprendeu mais rápido que eu. Ela era forçada, o cliente pedia alguma coisa em inglês, você tem que entender, né? Só português o dia inteiro. E à noite ia pra aula de inglês, chegava no outro dia pra trabalhar, português na sua cabeça. E o negócio é que não adianta, porque se você, igual eu cansava de falar com o Renato, eu ajudei ele a pagar várias classes para ele até dentro de casa. Inglês você não aprende na escola, você aprende você falando, a escola As ajuda. dificuldades que vão A fazendo escola você... ajuda, mas você tem que estar envolvido no cenário com pessoas, porque crianças aprendem. Elas estão 80% na escola e só 40%, sei lá, ou 20% dentro de casa. Elas aprendem muito rápido. Isso. Sim. Aí eu fui mandei mensagem para esse Tai, que é o contato que a gente tem até hoje. Em Boston, muito grande. Ele, graças a Deus, ele ajuda a gente muito. Aí, rapaz, mandei mensagem para ele, pediram oportunidade, falando que a gente tinha separado eu de lei e tal, pedindo oportunidade. Falei assim, Renato, vem, eu tô com build fazendo aqui, faz muito build em Boston, tô fazendo um build aqui, vem cá dar o preço para mim. Aí, se eu gostar, a gente vai trabalhar Bacana. junto. Eu fui lá, dei o preço para ele, ele adorou, gostou, não, pode fazer. Falei, nossa, graças a Deus, eu primeiro. Aí, conversei com ela, a gente fazendo, aí a gente fazendo trabalho, eu passava com uma outra companhia, eu pegava o serviço, passava para a companhia para fabricar. Até na Granite Guy em Saltburg, um amigo meu, Ademar. Então eu passava para ele, ele fabricava para mim, pagava ele a fabricação e eu só instalava.
entendeu? Como se você estivesse terceirizando uma parte do Exato. serviço. Isso, Ok. E o Demar, a gente fez isso com ele por muitos anos, né, Bê? Foi com uns- Até antes, foi com antes uns de a gente três- montar aí eu fiquei sem. a Fiquei série. fazendo isso uns 3 anos, foi? Sim. Uns 3 anos. Aí eu, tipo assim, eu pegava meus trabalhos, fazia os trabalhos. Aí o dia que eu pegava, que ele tava fabricando, eu ia ajudar ela, que eu ficava à toa. Sim. Que eu pagava a companhia pra fabricar pra mim. Aí eu ia ajudar ela. Ajudar ela nas casas, limpando limpar as casa. Você limpou isso. casa também, então. Cara, E ele limpava a casa comigo todos os dias. Nós acordava aqui 5h30, né, Ó. da manhã. isso. A gente limpava a casa o dia inteiro. Era 5, 6 Limpou. casas por dia. E depois que a gente terminava de limpar a casa, teve vezes a gente ainda aí, né, lá pra construção, as construções do TAI, que são enormes, Isso. limpar as construções até 00:30, para poder no Nossa. dia seguinte acordar novamente 6 horas e E ir. eu não sabia, tanto que era puxado limpeza de casa, cara. Depois que eu fui limpar, que eu vi que essas mulheres são guerreiras. São. Porque, eu vou falar com você, cara, haja coluna. Eu sou mais polir. Polimento também é pesado. Eu sou mais polir 2, 3 cozinhas no dia do que limpar a casa. É muito pesado. É um sobe e desce, um veco nas Cara, costas, você não tem tempo de né? nada, nem de comer você tem tempo, não. Não tem tempo no Uau. carro ali, se beliscar uma coisa aqui. Sim, sim. Entendeu? Você vem beliscar lá, ó, tá na hora de comer, não, vou trabalhar. Então é correria pura, entendeu? Então, cara, aí, às vezes, quando eu passava o serviço para Demar fazer, para fabricar para mim, eu ia ajudar ela. Aí depois, quando tava pronta a cozinha, aí eu ia fabricar, ia instalar a cozinha. E a Bela em Hudson, que ela está aberta há 5 anos, a sede em Hudson, né? Como sim. que foi a abertura da sede lá e para vocês, o que isso representou, a abertura? Foi em 2000 5 anos atrás? 5 anos atrás. Então é 2020, né? 2020, 2021. Isso. Foi Aí onde já a gente abriu. começou, né? Que ele foi voltando no Ademar, que ele me Aham. ajudou demais. Aí o Ademar virou para mim e falou assim: Renato, começou a crescer, no Ademar começou a crescer a companhia dele, Renato, a gente vai trocar o maquinário aqui. Amor, deixa eu te cortar um pouquinho. Uhum. A maneira que realmente começou, que ele não sabia até esse ponto, era que eu tive um sonho em janeiro desse mesmo ano. E esse sonho, como eu já falei na sua entrevista, que era Deus colocou no meu coração de montar um showroom pro Renato até o final do ano. Só que ele não sabia nada disso. Isso. Uhum. Aí quando chegou em junho, e nesse mesmo dia eu contei pra minha mãe, a mãe era a única que sabia, a mãe não falou com ninguém. Em junho, aconteceu o que ele vai falar agora. Isso, aí o Ademar virou para o Renato. A gente vai trocar maquinário, vamos colocar um maquinário mais sofisticado, né? Uhum. Maquinário novo e tal, aí eu vou vender. Eu vou arrancar essa máquina velha aqui e o forklift. Vou comprar um forklift novo também. Por que você não pega pra você montar sua companhia? Você tá na hora, cara, de você montar sua companhia, pra você macerar. Não. Ah, rapaz, você pode montar, você monta os trabalhinhos que você tem, dá pra você manter, dá pra você se manter. Sim. Entendeu? Aí depois você vai pegando mais trabalho. Aí eu cheguei a vou conversar com minha esposa primeiro. Aí eu fui conversar com ela. Na minha cabeça não ia dar certo. Sim. Entendeu? É Ademar o nome dele, Ademar né? é o nome dele. Ele foi então um divisor de água na vida de vocês. Cara, né? Ele é uma pessoa incrível. Até Ele- hoje, tudo ele que a gente virou- precisa, a gente liga nele. Isso, Ele é virou- maravilhoso. Ele virou pra mim num dia e falou assim: Renato, você pode pegar isso aqui, você me paga o dia que você puder. Olha que Então, desse bênção. jeito, você pode, na época foi 20 e poucos mil. Você pode pegar aqui, na época, se você puder, você me paga. Falei só, Demar, beleza, vou conversar com minha esposa primeiro lá. Aí cheguei perto dela, falando com ela, pelo amor, foi onde que ela falou, onde eu falei com ela já dela, ó, Demar tá querendo vender as máquinas dele lá, tá querendo passar pra gente abrir companhia. Aí falou assim, nossa, agora, eu sonhei esses dias, né, Jandela, sonhei que eu abri um showroom pra você, agora, se Deus tocou no coração do Demar, falar isso com você, porque quer Foi que só é a coisa mais confirmação. grande, né, que é a coisa mais grande pra Pra nós. mim era só confirmação, porque o que ele não sabia meu plano, Isso. e eu precisava da resposta de Deus. Porque pra mim, quando a gente comprou a primeira casa, a gente foi olhar uma casa, a casa era pequena. Só que o que eu tinha pedido a Deus era outra coisa. Não era algo grande, mas que tivesse uma horta, uma piscina e um lugar para o jogar basquete. E essa casa não tinha, mas a gente continuou forçando a cabeça nela. No final deu errado. E aí apareceu a mensagem de Deus com um ursão escondendo, uma menininha com um ursinho. E Deus falando, me dá o seu ursinho. E ela, não, eu gosto muito dele. Mas ele estava querendo dizer que tinha algo muito maior para a vida dela. E nesse dia que deu tudo errado, eu vi essa mensagem. Nós tínhamos se frustrado muito nesse episódio da casa. E aí eu falei assim, Renato, Deus está querendo dizer isso pra gente. Então, meu Deus, faça segundo a sua vontade. Então, quando aconteceu isso, me veio de novo essa mensagem. Eu falei, você lembra daquela mensagem? Talvez o meu plano é pequeno, perto do que Deus quer pra nós. Sim. Ele não quer que a gente comece assim, ele quer que a gente comece dessa forma. Isso Aí foi onde que ele aceitou. aí, Assim, não aceitou, não, né? Primeiramente não aceitei, não. É porque, querendo ou não, né? Era mais, por exemplo, 20 mil de dívida nas costas. Isso, E você cara. já assumiu a dívida do seu pai lá no passado Isso, com tudo cara, aquilo. e também tinha casa, tinha um móvel da casa de pagar, entendeu? Uhum. Tinha Uau. nossas despesas que não era barato. E mais essa máquina aí, e fora o lugar que a gente tinha que alugar, né?
Eu pensei, Jardel, não dá, Jardel. Ela falou assim, dá, Renato, Ele dá, tá que não assim, sei o quê. Eu pensava na minha cabeça, cara, como é que essa mulher é tranquila Você tá desse ficando jeito? louca, eu tô Como falando é que ela é que você tá igual o tranquila? Eu Neymar, vou você é mostrar muito pra ela. louco. Você é tranquilo demais, você sabe a despesa que a gente tem, você não põe na cabeça, não, Renato, vai dar certo. E Falei, a gente sempre tivemos dinheiro junto. A gente sempre foi aquelas pessoas assim, seguras. Entende? Então, pra mim, eu não tinha medo, porque o Renato sempre foi muito responsável, só que ele é muito preocupado de se não der, se não der. Não vai dar certo. eu penso, Entende? Ele eu sofro antes de acontecer, cara. Ele é. Eu tenho que parar com isso, eu sofro antes de acontecer as coisas, entendeu? Sim, sim. Então, isso não é bom. Então, rapaz, aí foi isso, aconteceu, aí ela falou assim, Renato, vamos procurar o lugar. Aí eu avisei o Demar que a gente ia ficar, né? Falei, não, que bom, Renato. Aí eu fui procurar o lugar. Aí foi pra Lemos, era muito longe, já era 1 hora, os lugares eram mais baratos, tava mais, tinha mais, o preço estava mais confortável pra gente pagar, conta pra gente pagar, entendeu? Aí só que era muito longe, os clientes ficavam muito longe para ir lá, cliente lá, ver material, para ir lá, conhecer a gente, então já... Aí ela foi, olhou no website, parece, pintou assim em rádios. Aí vamos lá para ver. Aí chegamos em rádios lá para conversar com o landlord lá. Ele virou e falou assim, é aqui o espaço, tal, espaço bom, cara, tal, tem a office ali em cima também e tal. Aí ele falou, quanto que é? Aí ele falou assim, de aluguel, fora a dívida do maquinário. eu cutuquei ela. Não. Não. Ela assim, ela olha pra mim, não, ok, onde vamos ficar? E o engraçado dele que tá assim. Eu cutuquei, ele falando em português com ela, o cara que ele tá falando, ele tá falando que é legal. Ele gostou muito. É engraçado porque ele olhou todas as outras companhias, só que por mais que o preço era mais em conta, sempre tinha algo que não dava certo. Uma não tinha office, a outra não tinha a rampa para subir os forklift. Não tinha estrutura necessária. Todas elas a gente ia ter que gastar ali uns $50.000 a mais para poder fazer acontecer. E um lugar que não era nosso, era só aluguel. Então eu falei, Renato, não vale a pena. Então Deus fechou essas portas, porque não é para ser aqui. E nessa outra tinha tudo o que ele queria, que era o espaço para as pedras, a office, tinha um lugar de fazer a fabricação. Que é a Bela agora que é a Bela onde está hoje. Só que o preço era o dobro do que a gente estava esperando. E ele naquela cabeça, nossa, é o dobro, mais luz, mais água, o que a gente vai arrumar já dele? E ele começou a surtar. E eu lembro quando a gente estava subindo a escada, o almoço pra gente, ele super feliz com tudo. Quando o homem falou o preço, aí eu falei assim, ok, ótimo. Aí o Renato cutucou na hora, não dá pra nós. Ele falou, o que ele tá falando? Eu falei assim, ele tá falando que ele amou o espaço. Ele amou o espaço, tudo certo. Aí ele, Jardel, eu tô falando. Aí na hora que ele saiu dali, ele, Jardel, eu tô te falando sério, não vou ficar. Eu falei assim, então só me manda o contrato por e-mail. Eu falei com o homem. Falei assim, manda o contrato por e-mail e a gente vai conversando. E o Renato tá assim, você é louca? E não sei o quê. Eu não vou assinar, não, você vai estar nessa sozinho. Você não sabe quanto custa uma companhia? Eu falei assim, nem você. Nem você. Hoje eu agradeço muito a ela e por a Bela tá de pé hoje. Agradeço primeiramente a Deus, né? Que Deus sempre tá nos... Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E segundo ela, porque se não fosse ela, eu acredito hoje que eu estava trabalhando para os outros até hoje. Tá vendendo hora até hoje. Renato, eu não acredito que Deus tenha colocado isso dentro do meu coração se não fosse da vontade dele. Sim. Porque senão eu ia pro meu plano A, que era fazer o showroom e tudo mais, começar pequenininho, qual todo mundo faz. Sim. Mas Deus plantou essa vontade dessa forma, eu só tinha que respeitar e ouvir a vontade dele, porque o restante ele ia prover. A gente tá lá, que há 5 anos, 5 anos, o homem nós nunca pagamos uma luz e nenhuma água, que tá tudo incluído no valor, que é algo que ele nem imaginava. Entende? Você já estava pensando mais a água e a luz, mas já estava incluso. Eu lembro quando eu saí de lá, que eu falei com a minha irmã, o Renato tá falando isso, aquilo outro, a irmã, Jardel, você é louco, eu concordo com o Renato. Você tá com mortgage de tanto, agora o outro aluguel, que é um outro mortgage, mas tudo você tá ficando doido. Eu falei assim, Jaqueline, Deus vai prover. E olha, não tem o que reclamar. Deus é tão bom, Bruno, que a gente tá, como eu te falei, a gente tá procurando um lugar longe, entendeu? E Deus é tão bom, levou a gente para esse lugar, e quando a gente fechou o contrato, o cara falou comigo assim, desse jeito, eu tenho muitas casas, entendeu? Eu reformo muito minhas casas, tal, todos quando os inquilinos saem, eu reformo, boto granito, as coisas, já tem uma pessoa que faz para mim, que é em Shrewsbury, acho que é Shrewsbury, uma migrante na Rota Nova ali. A partir de hoje eu posso passar para você. Você quer os trabalhos? Demais. Agora. Quando Deus age, não tem como. Você fechou com ele o contrato, ele falou, vou te ajudar, te mandando clientes para pagar isso. Esse homem é uma bênção. Não, ele é uma bênção na nossa vida. Ele gosta de gente de paixão. A gente também não tem o que falar dele. A office dele é nesse mesmo building. Ele é uma pessoa assim, que só vem pessoal mais. Igual eu falei, Renato, tá vendo? Tudo foi se ajeitando. Sim. E não deu um mês que a gente estava lá, que a gente tivemos que fazer poucos ajustes. Não deu um mês, a companhia já estava rodando. Quando a gente fez as contas, estava valendo muito mais a pena do que pagar para fabricar com outra companhia. Então, isso também foi um plus. E olha, por incrível que pareça, ela não trabalhava comigo ainda. E ela tinha o business dela ainda, entendeu?
E foi quando a mãe dela chegou a falecer, né? Que a gente falou, sou Jadélio, porque você não. Antes já tinha saído do trabalho para cuidar da mãe dela. Entendeu? Então tinha as meninas que trabalhavam para ela e tal. Aí tava dando pra fazer só pagar as meninas mesmo, sobrar pouco. Eu falei, faz uma coisa. Eu tô precisando de pessoa para me ajudar. Vão para lá. Você lidar bem melhor do que eu com os clientes, sabe conversar melhor do que eu com os clientes, entendeu? Que até hoje os clientes, quando ela pega os clientes quando ela conversa com os clientes, vai com os clientes na warehouse, no material e tal. Aí quando eu vou fazer o template e vou fazer a instalação, pô, só elogio para ela. Só elogio. Porque você é o cara que dá a vida à pedra, mas o primeiro impacto da identidade é a Jordelli. Manda um abração pra Janela, gostei muito dela. Fala desse jeito. E é vice-versa, porque se você for olhar tanto o nosso Google Reviews, quanto os clientes falam comigo, toda vez que eu escuto dos meus clientes, igual ontem recebi uma mensagem tão linda do Rick, que é o marido da Mrs. Debbie, que foi a primeira casa que a gente pegou no nosso schedule de limpeza. Ele me mandando, falou assim, você tem um grande homem, ele gosta muito de você. Eu falei assim, não, olha, eu não canso de ouvir isso. Realmente, Renato é um excelente homem, ele é a melhor parte de mim, eu canso de falar isso. Mas não tem preço. Assim, o Renato, ele tem essa parte dele, que é essa área que ele gosta de fazer, de estar na companhia, de fazer acontecer, de fazer os templates, de fabricar essas coisas todas que ele faz, que é grandiosas. E eu tenho a minha parte, que eu adoro me comunicar e adoro lidar com clientes. O Customer Service, para mim, sempre foi a minha melhor habilidade, desde a época da limpeza de casa, que eu tinha um excelente relacionamento com meus clientes de limpeza. Depois passei esse sketch para minha irmã. E dentro desse processo, Bruno, ele não conseguiu os contratos tão rápidos assim. Não. Foi melhor do que ele trabalhar para outra companhia. Isso. Mas a gente abriu uma outra companhia, que a gente trabalhando juntos. No inverno eu via que ele ficava muito sem trabalho. No primeiro ano. Eu falei assim, Renato, o que você acha de a gente montar uma companhia de neve para você? Então, por um tempo também, teve essa parte dele ter a companhia de neve, ele ter que trabalhar em neve. Vocês dividiram em seasons, né? Sim. Mais uma profissão pro Renato, né? Mais uma profissão pro Renato, tô vendo. Então, ele foi trabalhar, e ele mesmo problema na coluna, problema no joelho, ele trabalhou um bom tempo na neve. Aí, quando a companhia da Bela foi dando certo, foi a primeira companhia que a gente desfez. Isso. Aí, a gente falou assim, não... E com 100% de lucro. Porque a neve é doída, né? Sim. Rapaz, é só cai de madrugada, cara. Você tá lá, quentinho. E, tipo assim, então ele fez isso, ele fez acontecer, trabalhou várias noites de caminhão quebrar, eu tava lá do lado de fora com ele, ajudando a consertar caminhão e tudo mais. E fazer as coisas acontecer, porque esses clientes estavam esperando para sair para trabalhar de manhã. Então, eu tinha essa responsabilidade. Então, nós vendemos essa companhia, deu tudo certo, a gente foi 100% de lucro quando a gente vendeu ela, porque eu não comprei nenhuma dessas casas. Foi tudo casa do meu próprio sketch. Sim. A de limpeza não, a gente comprou umas casinhas e fizemos a propaganda, mas essa não, essa foi 100% de lucro. E ele foi com o trabalho na Bela e vendeu essa. Mas assim só que ele sempre falava, Jardel, ele veio trabalhar comigo. Falei, Renato, não me pede mais nada. Eu não consigo fazer nada do além do que eu tô fazendo, porque tem as crianças, tem a casa, tem essas companhias. A demanda é muito grande, eu né? Não consigo mais. Aí ele falou assim, então beleza. Aí ele foi pedindo. Foi uns 3 anos sem pedindo. E eu falei, não. Aí quando a minha mãe faleceu, eu já tinha uns, vamos supor, alguns anos, que ela ficou 3 anos doente, eu pensando no assunto. Falei, aí quando ele falou, aí agora sua mãe faleceu. E aí, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, olha, ou é agora ou nunca. Porque, sabe, eu tava por tudo ou nada mesmo. Sim. Aí eu falei, então eu vou. E deu certo, deu super certo. Foi a melhor decisão da minha vida. Que você me falou, Jordelli, na outra entrevista, se eu não me engano, Sim. Que quando foi a sua mãe, sua mãe faleceu, foi o momento que você pensou em voltar para o Brasil? Que foi o momento que você teve essa instabilidade? Ou eu tô confuso? Isso tá um pouquinho confuso. Eu não pensei em voltar para o Brasil, mas eu pensei em desistir de tudo. Porque eu entrei numa depressão, né? E eu não queria cuidar. Então, realmente, pensei em desistir de tudo. O Renato segurou chave, meu filho ficava de olho em mim. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu já estava vindo de pesar 156 pounds para ir para 219 pounds. Não é fácil cuidar de um paciente com câncer, e eu honro a vida do Renato todos os dias. Eu falo, a primeira pessoa fã do Renato sou eu. Se eu não admirasse tanto ele como homem, como pessoa, eu não estaria com ele. Porque você é escorpião, você sabe, se a gente não tiver extrema admiração pelo nosso parceiro, a gente não consegue ficar. Exato. Então, eu sou a primeira fã dele. Então, ele esteve comigo a todo tempo. E foi épocas muito difíceis. E não só essas, porque quando a gente namorava, minha avó faleceu. E quem ia me levar marmita depois do trabalho para mim comer foi ele. Ele todo dia parava no hospital, levava comida para mim. Então, ele foi aquele apoio que eu precisei. Então, eu falei assim, olha, esse aqui é diferente de todos. Eu sempre querendo correr por historial de família, repetição de padrão. Então, eu não acreditava no relacionamento. E aí, quando a minha mãe ficou com câncer esses 3 anos, foi um tempo muito difícil, porque foi dentro do Covid.
Todo mundo parou de trabalhar, minha família toda ficava na minha casa, porque minha mãe morava na minha casa. Então não era só minha mãe que o Renato estava pagando todas as contas. Era minha mãe, mais 3 irmãos, a mulher do meu irmão, a mulher do outro irmão, mais os filhos da minha irmã, que só aí era 3 também, né, da minha irmã e o marido da minha irmã. Então era muitas pessoas dentro da nossa casa. Uau. A gente, não era óbvio, cada um tinha a sua casa, mas depois ajudou meu irmão, que é o Everton, 5 meses morar com a gente. Depois meu irmão William morar 5 meses com a gente. E isso tudo, ele tinha todo motivo para fugir. Se fosse eu tinha corrido. Ele nunca correu. Eu nunca fiquei parado, né? Ele nunca ficou parado. Minhas casas caíram para um dia na semana. Eu sempre tive 5 a 6 casas por dia e caiu por um dia na semana. Uau. O Renato nunca, o trabalho dele nunca caiu. E tipo assim, ele nunca abandonou o barco. E isso eu achei assim incrível, porque as pessoas... Esses valores hoje em dia tá faltando, viu, Renato? Tá É difícil de faltando. achar aí. Tipo assim, às vezes é muito... O que mais você vê do lado de fora é que a primeira dificuldade que um casal passa, um abandona o barco. Yeah. E não quer persistir num relacionamento a longa data. Porque com os relacionamentos anteriores davam muito certo. Eles não eram opção desistir um do outro. E hoje é muito fácil, as pessoas abandonam relacionamentos muito fáceis, em vez de trabalhar nele, porque não existe um relacionamento perfeito. Existem pessoas tentando dar certo. Sim. E fazendo acontecer. Jotel, eu vou pegar esse gancho e vou te perguntar uma coisa. Como que é pra vocês trabalharem juntos? Eu não tô falando do relacionamento de vocês em si, mas 2 coproprietários da Bela. Há momentos que vocês se chocam em opiniões, né? Como que é pra vocês lidarem com isso e depois deixar esse problema ali e não levá-lo pra casa? Como que vocês administram isso? Rapaz, é difícil, mas às vezes é mais por causa de mim. Eu sou muito difícil também. Entendeu? Às vezes eu quero levar para um lado mais errado e ela, não, Renato, não é assim. Entendeu? Você está fazendo errado, o cliente é assim, tem que tratar o cliente assim, assim, assado. Eu sei fazer, entendeu? Uhum. Tem que dar mais atenção pro cliente, mais atenção assim, nessa forma, assim. Aí eu começo a discutir com ela, tal. Mas ali a gente chega no consenso que eu tô errado, que se a gente peça desculpa a ela, a gente conversa, mas fica ali, no trabalho, entendeu? Chega em casa, saiu dali da porta, sorri um pro outro, como nada tivesse acontecido. Não, entendeu? bacana. E o engraçado é que, tipo assim, eu não tinha percebido isso. Quem veio falar isso com a gente foi o nosso filho, Cauã. Porque uma vez eu tô assim, meu filho, eu acho tão muito vocês não brigam. E eu tenho uma boa relação com meus irmãos, e a gente não é muito de brigar, assim. Aí eu falei assim, isso é muito bonito. Ele falou, mãe, mas como é que a gente vai brigar? E ele era pequeno. Como é que a gente vai brigar? Você e meu pai não briga. Você acaba de brigar com meu pai, 1 minuto depois você liga nele, amor, compra banana. Compra arroz. Você acabou de brigar com meu pai. Eu falei assim, meu filho, mas já foi dito, pra que eu vou perpetuar aquilo? É cansativo, me esgota, não é algo de mim. Eu não gosto. E o Renato tá falando, eu sou uma pessoa extremamente difícil. Como escorpianos, a gente sabe o que é a gente ter um gênero muito forte. Sim. E eu gosto das coisas assim, pra mim deu certo na companhia de limpeza, porque a gente veio de 15 casas, depois nós compramos 25, e com 1 ano nós estávamos fazendo 10 casas por dia. Então, deu Uau. muito certo. Sim, Quando eu sim. vendi minhas casas para minha irmã, foram 78 casas. Uau. Então, tipo assim, deu certo. Então, alguma coisa eu estava fazendo certo, mesmo não sabendo de business. Sim. Então, fazer as coisas corretas, da mesma forma sempre, com a mesma excelência que você entregou no primeiro dia, ter um excelente customer service atendendo meus clientes, e eu tenho uma boa relação com eles até hoje, que até hoje eles vêm me procurando granito, porque eles sabem da minha transição. Eles me acompanham no Instagram. Entende? Então, se isso deu certo, então por que não levar isso para a companhia se é algo que está funcionando? E o Renato, ele também ele trabalha muito bem e, de vez em quando, ele esquece pequenos detalhes, pequenas coisas. Que aí eu falo assim, Renato, eu já te falei, isso aqui é importante. Mas eu acho que é igual, meu filho tem attention deficit disorder, às vezes pode ser isso, a pessoa desconectar um pouquinho, né, de como fazer as coisas. Eu tenho uma regra, na casa eu sempre limpava naquela sequência. Aquela sequência virou um estilo de vida para mim, nunca mudou, do Sim. começo ao fim. Então, é o que eu tento passar para ele. Vamos tentar entregar isso aqui dessas formas, porque a gente tiver um estilo de fazer, aquilo ali não vai dar errado, porque aquilo ali tá dando certo, entende? E aí é onde que eu fico sempre puxando uma coisinha ou outra, um pouco pequenos ajustes que os clientes nem notam. E não é sobre a pedra, é sobre atrás do cenário. Sim. E aí eu falo, não, você esqueceu desse detalhe, você esqueceu desse detalhe. Aí é onde que a gente pode dar um conflitozinho ali, mas é aquilo ali, desligou a ligação, acabou. Mas acho que é porque o Renato tem ansiedade. Provavelmente você deve estar Pode assim, eu tô sim. finalizando isso aqui, eu já tenho que pegar naquele outro, eu tenho que fazer isso, né? Exatamente. Exatamente, A maioria do trabalho maior é o dele, né? Que é dentro ali do shopping fazendo tudo. Então, acho que ele fica tão preocupado com o excesso de futuro que acaba escapando pequenos detalhes que Sim. são importantes. E aí é onde que eu entro, Isso. mostrando para ele da importância, para os clientes não chegar até os clientes isso. E é onde dá certo, porque ele é a melhor parte do que eu não sei fazer. E ele é melhor, e eu sou a melhor parte do que ele não gosta de fazer. E como que funciona essa parte, por exemplo,
Eu sou um cliente, comprei uma casa agora e eu quero reformar a minha casa. Eu não sei por onde começar, eu só sei que eu quero um balcão. Como que funciona esse processo do cliente leigo chegando lá na Bela? Como que funciona isso, esse processo? Quer que eu fale? Pode falar. Geralmente eles contatam o número da companhia, que é o meu telefone pessoal. Uhum. Aí eles me procuram uma pedra que ele está querendo identificar, que tem muitos dele que ainda não sabe qual é a melhor para aquela área que ele está procurando, porque às vezes para cozinha é uma pedra diferente, ou um quartzo seria a melhor opção para Então, a primeira ele. coisa que você faz é perguntar qual é o cômodo que ele quer mudar, e aí você Isso, oferece as pedras isso. para aquilo ali. Ok. Eu preciso identificar qual que é o projeto dele, se o projeto dele é um banheiro, se o projeto dele é uma fireplace, ou se o projeto dele é uma cozinha do lado de fora. E aí, identificando isso, eu procuro ver qual material melhor coordena com ele. E depois que eu ter isso em vista, sabendo já o que ele quer, qual que é a budget dele, qual que é o valor que ele está pensando em gastar, investir nesse projeto. Aí depois disso, a gente geralmente leva ele para o warehouse, né, que é onde que a gente olha as pedras. Ele olha na nossa companhia também, nós temos um tanto de pedra bom. E se não achou ali o que ele procura, a gente leva ele para o warehouse, onde que ele procura em todas as... Então o cliente, ele, por exemplo, ele pode ir até a Bela em Hudson, Sim. e aí ele dá uma olhada em algumas pedras. Se não for aquela pedra, vocês levam ele para um outro lugar para que ele Sim. possa... Isso. Não é aquela compra pela internet, eu quero arriscar Não, esse daqui. não. Uau, isso é Porque muito importante. é muito diferente. Quando a gente fala com meus clientes, já teve cliente que a gente fez, deu errado, quando eles escolheram na internet, e eu falei, não faz, Renato. E esses são os pequenos detalhes que eu te falei anteriormente. Sim. O Renato fez. E eu falei, Renato, não faz, porque não vai dar certo. E quando você vê uma pedra pela internet, Você não cria é uma igual. expectativa Aí aqui, você né? leva um sample, que é um pedacinho de pedra. Você leva esse sample, quando chega lá, também não é igual, porque esse sample foi cortado há anos atrás. Isso. E aí a cor pode ser um tom menor ou um tom maior. E quando eu colocado isso com um gabinete branco, por exemplo, vai dar uma diferença muito grande. Sim. Então eu falo, eu não vendo, senão a pessoa não foi em pessoa ver. E aí eu levo eles, não é? Aí tem hora que ele chega lá na companhia, ok, eu não achei o que eu queria. Eu não sinto o cliente seguro que ele tá com certeza que é aquela pedra. Aí eu falo, então vamos para o warehouse, vamos olhar mais opções. Até eu sentir que você tá confiante na sua escolha. Sim. Porque é uma pedra, Bruno, que vai ficar ali 25 anos na casa do cliente. É um investimento Sim. muito caro. Então, às vezes, eu vejo outras companhias chegando lá, deixando o cliente ir sozinho, o que tá ok com eles, que funciona para eles. Eu gosto de acompanhar meu cliente desde o começo até o fim. Eu gosto de sentir essa confiança. A recomendação é muito importante Exato. também, né? Eu gosto de sentir essa confiança dele ir, dele ver, dele voltar várias vezes na pedra depois de ter visto inúmeras pedras, ele falar, continua escolhendo essa. Aí depois ali a gente escolhe, né, qual que vai ser o acabamento, qual que vai ser a pia que ele vai usar, né, com quem ele vai pegar como plumber, coisas do tipo. E aí nós fazemos todo o setup, o dia que o Renato vai fazer o template. Aí nisso, quer dizer, eu mando pro Renato as informações que o cliente pegou. O Renato, geralmente, ele é o que faz o orçamento, manda pro cliente. O cliente aprovou o orçamento, aí a gente pega o depósito com ele e logo em seguida a gente já marcamos para fazer o template, né? E depois... O template seria o desenho do... O desenho, Isso. é tipo um molde E aí, da cozinha. esse template, por exemplo, é o cliente que manda ou vocês que falam, olha, eu tenho essas opções? Não, é o Renato que vai e faz. Você mesmo que realiza. O Renato vai lá, ele faz o molde de toda a cozinha, né? Isso aí, tipo, o cliente, qual design que ele quer, né? Se quer com curva, quer Sim, quadrado, sim. Aí vai fazendo. Uau. O Renato maneira vai que e o faz cliente essa parte do template, e depois que o template está feito, aí a gente vai, fazemos a fabricação, e aí tem clientes que a veia é muito peculiar, que a veia fica em certo lugar. Isso. Quando eu identifico que o cliente é esse tipo de cliente, eu falo, pode vir na hora do corte, para você ver exatamente onde vai ficar, se você se sente mais seguro com isso. E tem uns outros que não, eu confio na sua opinião, da sua fabricação, e tudo certo. E aí a gente faz o corte, e depois daquilo ali nós vamos partir para a instalação. E o público brasileiro para o público americano? Você lida com os dois públicos hoje, né? Sim. Como que é o tratamento com os dois em específico? Quais são os pontos fortes e fracos de cada um? Você quer falar? O americano, a maioria dos americanos, ele não olha preço, entendeu? Chega e fala, ó, quero isso, ok, entendeu? bacana. Foi até um dono da companhia mesmo lá da Bela, lá do Galpão lá, fiz vários serviços pra ele, da casa própria dele, onde ele mora, entendeu? E eu fiquei até sem graça, cara, porque eu era acostumado mais trabalhar com cliente
brasileiro, agora tem mais americano agora tem mais americano que brasileiro. Mas no início era muito Porque o brasileiro ele chora mais pelo Ele chora mais preço, pelo né? preço. Isso. E o brasileiro quer trem bonito e barato. Né? Então, o americano é diferente, entendeu? Entendi. Eu cheguei para fazer uma fireplace na casa dele, só o slab, só o material era $8.000. Um mármore de $8.000. Falei, nossa, me escolheu esse mármore. Aí eu peguei o preço lá, $8.000. Falei, nossa, 8 mil? Aí eu virei pra ele, eu fiquei até sem graça de perguntar a ele, né? Rapaz, mas eu tinha que perguntar, não podia fazer o serviço sem falar com ele, né? Sim. Aí eu mandei um texto pra ele, Bre, material que sua esposa escolheu pra fazer a fireplace é $8.000. Eu sei que não é questão... Sim. Não querem dizer que você não tem condição de pagar, mas só tô querendo... Só te notificando o valor pra depois a gente não ter problema. Ele falou assim, não, Renato, pode ficar tranquilo, obrigado por ter me avisado, mas pode ficar tranquilo. O que ela escolher, você pode ordenar. É os medos, né? Eu acho que é os medos nossos. Estava tão acostumado com pouco. Com pouco. Que aí quando a gente pessoa grande, pessoas a gente fica assim, cismado, né? Com medo. Então, eu falei para ele, Renato, passa a informação para o cliente, porque talvez você está colocando uma coisa que não é o Porque muitas vezes você se coloca, ao menos eu vejo isso de muitos business, né? Sim. Das pessoas... Por exemplo, o meu bolso talvez não comporta aquilo, mas você não sabe o bolso do cliente. Então a gente quer com medo de dar um preço, mas se você der um preço baixo, talvez é aí que ele não quer, porque... Exato. E eles são grandes, a mulher dele é médica, e depois a gente foi saber tudo, a gente não conhecia, mas a gente não tem que ter medo de dar o nosso preço. Hoje a gente não tem esse medo, mas eu acho que são processos, né, que a gente vive, de às vezes ter esses medos durante o processo, quando a gente dá preço para outras pessoas, as pessoas não dão muito valor ao nosso trabalho, e aí... Ao pouco a pouco, não vou conseguir esses outro público que tem nos ajudado bastante, e a gente vem visto que não, nosso trabalho pode ser valorizado no local correto. E o ponto bom do brasileiro, igual você estava perguntando, eu amo a minha comunidade brasileira, eles são pessoas maravilhosas, temos contrato deles também, que são pessoas excelentes de mexer. É bom se sentir em casa com eles. Eu acho que eles transmitem muita paz pra gente também. O brasileiro é detalhista também, né? São muito detalhistas, são muito comunicativos. Então, a gente chega lá e a gente se sente em casa. Sim. Não tem como você trabalhar com brasileiro sem se sentir em casa. E indiano, também como brasileiro, eles também pechicham preço. E isso é da cultura deles, entende? Como também é da nossa cultura. Sim. E é uma coisa inteligente de fazer. E tem a área que já é o americano. Eu falo quando eu mexi nesses 3 business, o que eu mais percebi, Bruno, que a primeira pessoa que te larga, muitas das vezes, quando passa um Covid da vida, são os americanos. Então, esse é o contra que eu daria, como se for colocar um pós em cons aí. Então, eu colocaria o americano, porque eles foram as primeiras pessoas que me cancelaram, por medo do que ia vir. Sim. O indiano ficou praticamente até o final do Covid comigo. Eles foram muito fiéis, porque eles têm salvo, porque eles salvam uma vida inteira. Sim. Entende? E os brasileiros também, porque eles estão ali sempre correndo atrás do dinheiro, mas também estão guardando o dinheiro por medo do futuro. Isso. Então, eles vão largar. Então, isso transferiu totalmente o cabelo agora. Agora, a gente sempre vê que o americano, às vezes, né, o nosso público americano, eles não preocupam com o preço, muitas das vezes não preocupam, mas esses outros são essenciais para o complemento de tudo. Porque se não tivesse ele, como é que seria minha companhia de neve? Como é que seria a de granito? E como é que nós estaríamos aqui hoje? E hoje a gente tem material para todos eles, né? Todo o público. Barato para do flip para... Sim. E me conta um momento engraçado que vocês estavam trabalhando com o cliente, algum projeto. Qual projeto que mais marcou vocês? Você fala, esse tem história. Você tem um. Para mim, eu sempre vou colocar os projetos do Thay. O Thay, acho que foi o nosso primeiro contrato, e ele foi a pessoa que nós tivemos vários desafios, do Renato fazer sozinho, do Renato quase perder o trabalho todo, quando foi a esposa dele entrou, que não confiava, ela mexeu com a companhia muito maior em Boston, então ela não colocava fé no nosso trabalho. Então, isso era engraçado, porque era muito desafiador, Bruno. Às vezes ele fazia um trabalho e não tinha costume de fazer trabalhos tão grandes. Aí ele chegava, ele não anotava nada. Eu falei assim, como que você vai nesse trabalho e você não anota? Aí quando chegava em casa, ele já não sabia. Por isso da ansiedade, tá? Ele já não sabia falar o inglês direito. Isso. E aí, e não anotava. Aí quando chegava lá, o Thay sempre teve a paciência de virar, falar de novo, porque ele lidar com muito brasileiro. Então, ele é muito humilde, é uma pessoa maravilhosa. E aí, demais. Então, ele sempre teve essa paciência. Aí, quando o Renato, essa esposa dele veio agregar, ela não tinha essa paciência. A Renato falou, Jardeli, pelo amor de Deus, me ajuda, porque senão eu não vou perder esse trabalho. Aí eu peguei e fui. Aí foi onde que eu notei que ele não era de anotar. E eu anoto tudo. A primeira coisa que eu cheguei lá foi com um bloco de notas, porque eu anoto tudo. Aí eu comecei a anotar e
Então foi divertido, porque ela gostou muito do que ela viu. E ela me ensinou muita coisa. Né? Que ela falou, Adélia, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer o contrato e tal. E foi me ensinando. Então, pra mim, foi uma parte divertida quando a gente chegou lá. E também de várias vezes ela virar e falar, não, quero tirar eles fora, porque tem uma companhia muito mais profissional do que eles. Aí o Renato ficou triste. Não, ela quer me tirar fora. Aí o Tai falava, com eles você não mexe. Aí eu falei, ótimo, graças a Deus. Aí eu tentando sempre me superar a expectativa dela, porque Sim. eu não via tudo que ela falava como algo negativo, igual o Renato só pegava no Uma negativo. crítica construtiva, né? Eu sempre achei positivíssimo. E hoje a gente tá do jeito que a gente tá, é graças a ela, entende? Porque o nome dela é Alex. É graças a ela, porque ela fez as críticas certas, a gente foi melhorando, eu fui ouvindo o que ela foi falando, fui chegando até onde ela queria. E hoje ela passa bastante trabalho pra gente, ela tá extremamente feliz, porque conquistar a confiança dela depois Foi de difícil, coisa de que uns, sei lá, uns 15 anos. Até uns 15 anos. Foi uns 15 Uau. anos para ela Foi um assim, processo sendo Processo, construído cara, ali. e sempre o Tai, né, que é o marido dela, falava assim, você não passa. Um dia ele falou, tava eu e ele e ela. Ele falou assim, Alex, passa serviço pro Renato, deixa eu manter o Renato busy, passa seus trabalhos pra ele também. Ela, não, eu vou passar, mas nunca passava, cara. Só passar. Aí começou a passar uma Fireplace aqui, uma Venizinha ali. Só pra ver se vai pegando a confiança. Exato. Ela foi pegando pelas beiradas. Aí, Mas- esse final de ano agora, ela começou a passar serviço pra nós. Passou bastante trabalho. Que Bastante importante. trabalho. E o trabalho dela Deus são é tudo um- muito grande, É. em Ox Village, que ela é em Cape Cod, tá um lugar Boston muito... também, é. Em Boston também. Então, assim, são trabalhos muito grandes. A gente tá muito honrado por ela ter criado confiança na gente. Porque o que o Renato, às vezes, via como uma crítica, e que ela querendo tirar ele fora, eu via como uma oportunidade de melhorar. Sim. Porque eu acho que os piores cenários é o que nos incentiva. E esse próprio Tai, ele me fez uma coisa como um outro cliente meu indiano fez, que me intrigou. Ele me deu uma vez no Natal $101. E eu falei assim, gente, mas já é o segundo $101 que eu ganho. O que esses indianos têm que eles me entregaram $101? Por que 101? Por que não 100? Por quê? E aí eu fiquei intrigada. Aí ele falou assim, é porque... Aí eu perguntei pra ele. É porque tinha uma senhorinha que eu cuidei dela, que ela, antes de falecer, no leito de morte dela, ela me deu $101. Aí eu tava cuidando dela com câncer. Aí ele pegou e falou assim, ó, quer dizer, na nossa antiga família, quer dizer prosperidade, bonança, saúde, expansão, todas essas coisas boas, energias positivas, Uhum. quer dizer, quando você entrega número ímpar na cultura indiana. E eu achei, assim, divino. E tudo aquilo que ele profetizou, e essa senhora que eu gostava muito dela, trabalhei limpando a casa deles por muito tempo, que é a mãe do Robert, ele aconteceu na nossa vida. Então, eu achei assim, e hoje em dia eu peguei isso como pra mim. Sim. Toda vez que eu tento dar um presente pra alguém, principalmente quando é dinheiro, eu faço Eu mesmo. acabei de assumir isso pra mim também, porque eu sou muito ligado nisso. A partir de agora, minhas dívidas é $20, 21. Prosperidade para 2026, né? Exatamente. Uau. E qual é o objetivo de vocês com a Bela a longo prazo? O que a gente pode esperar da Bela Marlboro Granito para os próximos anos? Rapaz, a gente quer crescer mais, né? Se Deus quiser, botando Deus na frente, que a gente quer aumentar mais a companhia, né? Sim. Comprar mais maquinário novos, entendeu? A gente já Importante. fez muita mudança, né? Igual a gente começamos, igual eu falei pra você de baixo, compramos essa máquina do Demac, que foi esse valor que o Renato mencionou. Logo após, nós vendemos ela, com um ano nós conseguimos vender ela. De comprar a Aham. atual e uau. Compramos a atual no Top. momento, e nisso a atual já era $110 mil, era muito Uau. além o valor. Estamos quase terminando de pagar ela e estamos com planos de comprar outras, né? Que tem a do Backsplash, que ajuda bastante. Uhum. Você elimina aí uns 5 funcionários E a próxima que a gente tá querendo comprar é do por Backsplash. você ter a do Backsplash, aí tem a outra que é a CNC, que também é um plano mais para o futuro, que também que corta tudo a laser, então evita do Renato tá fazendo esses templates ainda de plásticos, né? Uhum. A template você chega, a CNC você vai e faz tudo a laser, então ela calcula a cozinha toda, então você ganha tempo com Ganha isso. tempo. E tempo Então, importante, né? Tem que Exato. modernizar, senão você fica pra trás Sim, também. É. sim. Então, nossos planos estão sendo esses, no futuro, se Deus quiser, conseguir a nossa própria companhia, nossa própria sede, não tem que estar pagando mais aluguel para as outras pessoas, por mais que a gente está sendo muito abençoado por enquanto, é o processo. Então, eu respeito muito cada processo da minha vida, cada degrau que a gente subiu. Então, acho que temos grandes planos para o futuro. E hoje, quais são exatamente os serviços que vocês oferecem em específico? A gente faz tanto cozinha do lado de fora, né, que é a área do barbecue. Uhum. A gente faz aqueles assentos do barbecue do lado de fora, do fire pit também, né, que é aquela fogueirinha que fica no meio. A gente fazemos qualquer tipo de step, como eles fazem aquelas entradas de mármore também na entrada da casa. A gente também fazemos banheiros dentro da shower também. A gente faz ela todinha também. Isso. A gente tem pessoas que colocam, igual teve o nosso que a gente colocou corte até no teto. Na minha última casa também tinha, né? Que era a shower toda feita de cortes. E toda a cozinha, igual eu falei,
Tudo dentro de uma casa que comporta o que você quer. Igual o Renato, nós fazemos também, igual tem móveis, que às vezes, vamos supor, seu móvel tá velho, e você quer restaurar aquele móvel. Não tinha nem sido uma ideia minha, foi de uma cliente que fez, e ela tem um móvel que ela gostava muito, é muito bom, mas o topo dele tava machucado, tava desgastado. Desgastado. Ela foi quando eu coloquei uma pedra lá em cima. Achei interessante, fiz isso até na minha casa também, porque eu tenho muitos móveis que estão totalmente bons, e eu não quero realmente deixar ela ir. E aí eu coloquei aquela pedra de quartzo ali e ficou maravilhoso. E agora também a gente tá fazendo a mesinha de maquiagem, né? Ah, é? Aquela mesinha. Conta mais esse empreendimento. Ele fez, eu tava pedindo ele há muito tempo, né? Primeiro eu pedi para poder fazer a bancada em cima da minha laundry, e ele demorou um pouquinho, porque as pessoas são muito boas pra fazer na rua, né? Em casa é um pouquinho mais demorado. Postergando, né? Depois eu faço. Depois e quando? Você tá tranquilo agora, o que você não faz? Aí primeiro fez da minha área de lavar, que é na laundry, ele fez em cima um top que ficou maravilhoso, então eu posso colocar outras coisas, decorações em cima, coisas do tal que eu amei. E eu sempre pedia pra ele a parte da minha maquiagem, porque eu sempre quis ter uma pedra no fundo dela todinha, que ele colocou uma porcelana linda, e aqueles espelhos iluminados, e embaixo a bancada com a minha gabinete flutuante. E ele fez minha realidade ontem. E aí, já tá funcionando? Podemos vender mais essa bancada? Pode. Vou postar agora. Agora vai ter que pagar. Maravilha. Sim. Foi aprovado, né? Foi aprovado. E deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. E a parte de ser empresário, agora nesses tempos atuais, né? O tempo aí da imigração, de tudo que está acontecendo, que com certeza é um desafio, né? O que vocês, como referência já na área de vocês, diria para esses novos empresários que estão ali, ó, pelejando nesse momento? O que vocês diriam para eles? Eu diria não desistir, né? Sim. Eu pulo na minha cabeça, cara. Eu não posso parar de trabalhar. Tem que trabalhar. Entendeu? Então, se eu ficar com medo, não sair nem de casa. Se eu sair de casa, quem vai pagar minhas contas? Entendeu? Então, coloca Deus na frente, entendeu? O importante é não desistir, né, dos seus objetivos. Entendeu? Dos nossos objetivos, desistir dos nossos sonhos, entendeu? Porque eu acredito que uma frasinha aqui, vou dizer agora. Você desistir se torna mais caro do que você continuar. Exato. Entendeu? E uma parte que eu acho muito positiva sobre isso é o quê? É você focar em crescer no que você quer. Qual é a sua meta? Você desenhou, você colocou no Vision Board? Você colocou lá? Então, deixa ela clara. Assim que você tenha ela, não desista dela. Não tenha plano A, B, C. Não, tenha o plano... É focar, né? Exato. Focar eu nunca tive plano B e C. Meu plano era o A e pronto. Ele tinha que acontecer, não importasse. Mas eu percebi, depois do contrato lá, não vai dar. Vai sim. Não tem outra opção a não ser dar certo. E quando você vê que às vezes havia uns obstáculos, tem pessoas que têm que se desanimar com isso. Tem de se desanimar, porque o Renato, às vezes, ele era um pouco negativo com isso. Ele pegava a parte da crítica, mas não pegava o que estava por trás da crítica. O que eu posso melhorar através dessa crítica? O que eu posso crescer através dessa crítica? Minha mãe tinha um ditado muito bonito que ela falava assim, nada está tão ruim que não possa melhorar. E ela sempre fala, você sempre pode, na pior situação da sua vida, você pode pegar um aprendizado ali. O que aquela situação quer te ensinar? Então, ela sempre fazia essas perguntas. E eu falava, então, sempre quando acontecia essas coisas que me chateavam, que me desanimava a prosseguir, eu focava, olha, me ressignificava novamente, eu pensava, falei assim, ok, o que essa situação quer me ensinar? Olha, quer me ensinar isso, isso, aquilo, outro. Ok, com muita humildade, eu falava, me desculpa, se não foi assim, da forma que você queria, eu vou voltar a fazer novamente até atingir a sua expectativa. E eu acho que isso me fez crescer até onde eu vim aqui agora. É óbvio que agora, igual eu escrevi uma carta no meu Instagram esses dias, que os próximos desafios vão me levar ainda onde eu não cheguei. Mas nunca desistir. Olha para aquilo tudo que você está passando com um olhar de amor. O que aquela situação quer te ensinar? Aonde ela quer te levar? Sim. O que você tem que aprender que você ainda não aprendeu? Eu acho que foi isso que foi moldando a gente a chegar até onde a gente chegou. Que nem tudo é tão preto ou tão branco. Tudo tem uma lição ali para te ensinar. Foca na lição, não no problema. Que eu acho que você consegue, com certeza, sair adiante. Com certeza. Que mensagem linda, gente. Deixa eu já mostrar para você que está nos assistindo. Olha essa matéria linda da Bela Mármore Granito. E convido vocês também a acessarem o site da Zimini Magazine. Lá você vai conseguir ver esses artigos em 3 idiomas: português, inglês e espanhol. E as nossas edições impressas, a partir de janeiro, são todas em inglês, tá? Jordelle e Renato, muito obrigado por terem vocês aqui no nosso podcast da Zimini Magazine. Então, super bem-vindo. Quando quiserem retornar de novo, por
por favor. Com certeza. Será um presente pra gente. Nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui no dia de hoje, né? Eu acho que você está fazendo um trabalho incrível para nossa Obrigado. comunidade e você expandir, eu acho que é essencial. Eu pessoalmente estou envolvido em muito grupo de americano e às vezes eu não vejo isso tudo neles, igual eu tinha mencionado para você. Então acho que você fazer igual você está fazendo no inglês, no português, está sendo maravilhoso para atingir eles essa diferença que você está fazendo já na nossa comunidade brasileira. Obrigado. Porque eu acho que com certeza vai agregar muito na companhia deles também. E estamos muito felizes também pelo seu crescimento, né? Obrigado, gente. Obrigado. Parabenizando. Bastante e continue assim, só crescendo. Parabenizando e honrando, que Jesus Cristo continue aí sendo o pilar da sua vida e Amém. abrindo os caminhos e que você venha enxergar em todas as dificuldades uma oportunidade de crescer como profissional melhor que você já tem sido e que Deus venha abrir as portas e todas as suas metas venham a ser atingidas para 2026. Gente, acabei de ganhar meu 2026 aqui, ó, viu? Pessoal, eu sou o Bruno Zimini, direto da Zimini Magazine.